Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Deju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La Belle e Deju. La Belle e Deju. Então quer dizer que essa música é dos olhos, né? De uma garota que tinha olhos azuis. É, ele fala, né, ali no refrão que é uma garota, talvez, que ele lembrou na praia de Boa Viagem, né, lá em Recife, Alceu Valença. Recife, terra boa, viu? Você foi pra lá, bebê? Lembrou. Tu é abusado. Ela tinha olho azul. Tu é abusado, Santinho. Olho azul. Já sabe, olho azul é só que o diretor já falou, o diretor falou. Me conta uma coisa, Léo, que bacana a sua carreira, a gente acompanhou, a gente acompanha e você tá aí desde tá na estrada há muito tempo já, né, Léo? Eu tô na estrada já há muito tempo, vivendo só da música faz 4 anos. É mesmo? Eu iniciei minha carreira em Ribeirão Preto. Ribeirão, gosto de Ribeirão, já fui várias vezes pra Terra Boa e quente. Quente, lá é muito quente, né? E aí você, com quantos anos você começou a cantar? Ou você tinha uma outra profissão, é isso? Eu sou formado em outra área, né? Eu sou formado em biologia. Biologia? Mas aí... mas a música sempre foi o meu sonho, sempre foi o meu objetivo, né? E que momento que... Então você ficava com seus amigos, tocava violão. Isso. Aí a gatinha fala, ai, você canta tão bem. É assim, começa assim, né? Todo mundo quer tocar o violão pra isso, né, doutora? Pra poder conquistar, né, não? Ajuda, né? Ajuda? Ajuda um pouquinho, lógico. Que coisa linda. E você tem músicas da sua autoria também, né? Eu tenho música da minha autoria. Eu componho desde os 13 anos. É mesmo, Mas a minha primeira música que eu lancei foi em 2021. Desde então eu comecei a lançar músicas também. E faz show pro Brasil todo, em todos os lugares. Brasil, show da nova turnê agora em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Que coisa linda. Estamos preparando com muito carinho. Que coisa linda. Daqui a pouquinho ele vai cantar a música que eu quero que escutar a música da sua autoria. Opa, tá bom? por favor. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora é um assunto bem bacana, bem importante, porque às vezes você passa por determinadas situações que você não está esperando, na verdade, né? São situações que te ofendem ou em algum estabelecimento, ou no seu trabalho, enfim. Algo que te fere, que até pode te prejudicar no seu dia a dia. Mais do que isso, é o seu dano moral, né? Exato. Mas é o teu sentimento que você fica, que você tenta entender o porquê daquilo que aconteceu. E às vezes você acha que você não tem esse direito de gritar, de pedir ajuda, né? E fala assim, mas por quê? Eu tenho esses direitos de estar sendo indenizada? Sim, temos, Claro, né, doutora? Temos, certamente. Olha, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Celeste. Sempre uma grande parceira que foi e sempre será. Amém. Nossa, com o nosso doutor Mário Rica, que também Amém. sempre é o nosso parceiro aqui da nossa abraço, Rede Brasil, Mário Rica. do nosso Mulher 360. Mais do que isso, eu gostaria de hoje, porque é um direito do consumidor, está dentro disso, né, claro, doutora? Certamente. Então, eu queria que a senhora... primeiramente, nós temos muitas perguntas, daqui a pouco o nosso diretor vai colocá-las, mas antes disso eu queria que você explicasse o que são danos morais. Bom, muito boa tarde, Celeste. Imensa honra, grande alegria, imensa satisfação parabenizá-la por ter, durante esse período do nosso Mulher, amadíssimo Mulher 360, ter trazido às tardes da TV brasileira tanto conteúdo, tanta informação útil. E, para mim, é uma imensa honra, uma grande alegria ter compartilhado com você todos esses momentos falando sobre esse direito do consumidor, que está muito, muito relacionado às nossas vulnerabilidades, à dignidade de todos nós. O Estado, o nosso país, é um país que é regido por leis, especialmente por uma Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, que assegura ao brasileiro a proteção à sua honra, à sua dignidade, de maneira que nós temos que fazer uma distinção entre o que é devido, ou seja,
Se existe algum tipo de crédito por parte de alguém, não importa se por parte de um banco, não importa quem seja o credor, não é autorizado a esse credor o uso de qualquer tipo de expediente, inclusive o meio ofensivo, para receber esse crédito. Então, é importante se diferenciar o direito de crédito, o recebimento de algo que se faça jus, ao suposto entendimento de que vale tudo para isso. Não. E a lei e a justiça assegura e protege as pessoas que eventualmente se sentirem lesadas por algum tipo de expediente que lese a sua honra. Ou seja, você, supondo que você tenha, você está devendo. Exato. Okay? Você tem essa dívida. Perfeito. Agora, outra pessoa está cobrando essa dívida sua. Então, ela vai ao advogado, Claro. ao oficial de justiça, faz o papel dele de estar entregando essa intimação. Isso tudo está perfeito. Não é justo Exato. e não está dentro desta lei alguém entrar e falar, não, dentro de um trabalho, Claro. a não ser que o juiz estabeleça Claro. essa decisão, ou não. Veja, doutora? nós temos que deixar muito claro que não vale tudo. As pessoas precisam entender que se elas têm um direito, elas têm que utilizar dos meios legais, se for o caso da justiça, mas não acreditar que vale tudo, por exemplo, numa situação de ofensa, de agressividade, de invasão. Isso realmente não é o que a lei... Ameaças, né? Ameaças, constrangimento. O constrangimento. O constrangimento é algo muito grave e que a lei não autoriza. E, inclusive, pode dar margem para um tipo de ação penal. A pessoa que invade a privacidade, a pessoa que não respeita o espaço da outra, ela pode ser criminalizada. Então, é importante que, inclusive eu parabenizo a Rede Brasil, o programa Mulher 360, por abrir o espaço, porque é importante que as pessoas entendam até onde vai o direito delas. Então, eu tenho um crédito, eu tenho o direito de cobrar? Sim, ninguém nega, mas que se use o expediente adequado. O lugar, a forma forma não abordar adequada. pessoas no seu trabalho ou em determinados lugares que possam constranger essas pessoas. E, inclusive, esse tipo de conduta abre margem para uma indenização por dano moral. Então, essa pessoa que se sentiu agredida, violada, invadida no seu espaço, ela pode, a qualquer momento, levar ao Poder Judiciário um pedido de indenização por dano moral, inclusive pedindo para que o juiz determine medidas para que esse suposto credor ou essa pessoa que está utilizando de meios absolutamente desleais e invasivos fique afastado desse devedor. Então, é importante que nós falemos sobre esse assunto, porque o que a gente observa hoje, Celeste, é uma intolerância, as pessoas acreditando que vale tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam no nosso país, porque nós temos uma lei e uma Constituição que protege o direito de todos, tanto do credor quanto do devedor. Perfeito. Depois nós vamos até conversar com o nosso querido Douglas, que ele tem uma situação bem constrangedora que aconteceu há pouco tempo. Ele vai nos esclarecer Trazer aqui um o pouco, caso dele. Explanar aqui a dele. Perfeito. Temos perguntas, Vamos lá. temos pergunta. Roberta do Paraná, já agradecendo desde já toda a participação do Brasil todo no nosso Mulher 360. Roberta, ela diz o seguinte: posso pedir uma indenização por danos morais caso eu sofra uma cobrança além do que devo por parte de um banco? Boa pergunta. Olha só, falando sobre os danos morais que nós estávamos agora abordando, os bancos. Nós que estamos falando sobre direito do consumidor, eu tenho que compartilhar com os senhores que nos acompanham nesta tarde. Os bancos, como dão trabalho? Por quê? Muitas vezes colocam em seus contratos de empréstimos taxas abusivas. Às vezes o consumidor vem pagando parcelas e ao longo de um determinado tempo ele já pagou muito além do que ele deveria, ele faz jus até a devolução de valores que pagou a maior. A falta de olhar o contrato, ler. Exato. Né? Então o que acontece? Muitas vezes, numa situação de atraso de uma ou duas parcelas, o banco já começa a ingressar e tomar algumas medidas arbitrárias, cobranças, aquela insistência, o uso abusivo daquelas mensagens por SMS. Ou seja, o consumidor, ele simplesmente perde a paz. E numa situação como essa, quando há um exagero, quando há uma cobrança abusiva, excessiva, desrespeitando o sossego, desrespeitando essa dignidade do consumidor,
Claro que esse consumidor pode se valer da justiça para brecar esse tipo de cobrança. Perfeito. Então, vocês podem sim procurar um advogado sempre, Claro. que é o homem da lei. É o homem que é a pessoa que vai orientar você da melhor forma possível. Vamos para mais uma pergunta. O Paulo de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nossa, que a nossa audiência é muito boa no Rio de Janeiro. E eu quero já agradecer desde já. Paulo diz o seguinte: fiz um acordo com o banco para quitar as parcelas do meu veículo. Ó, o banco de novo. De novo o banco. Mas não me enviaram os boletos. Tentei ligar, pedi para me enviarem, mas permanecem sem fazerem nada. Como eu devo agir nesse caso? Mais uma vez, o banco. Bancos são assuntos assim bem recorrentes. Muitos, né? Muitas Recorrentes. pessoas. O que nós estamos observando, especialmente após a pandemia, Celeste? Certo. As pessoas que assumiram compromissos com bancos, financiamentos, com imóveis, veículos, algumas pessoas tiveram problema com seus empregos, perderam a renda. E, naturalmente, acabaram se enrolando no pagamento pontual desses contratos. Então, são situações em que muitas vezes o consumidor busca o banco, faz acordo, especialmente quando já existe uma ação judicial, faz acordo, o banco assume, por exemplo, o compromisso de enviar ao consumidor, no endereço do consumidor, os boletos para ele pagar. Ele tem que fazer isso, Ele né? assume aquele compromisso, Ele assume por o exemplo, compromisso, perante o certo. juiz. Sim, sim. Então, o juiz chama todo mundo, faz ali um acordo, uma audiência, e o banco assume aquele compromisso. Mas o que acontece na prática? O banco acaba não enviando os boletos e o consumidor vulnerável, porque desconhece a melhor maneira de agir, acaba ficando refém dessa situação. E aí, o que infelizmente acaba acontecendo? O banco se volta contra o consumidor dizendo que ele não honrou o compromisso. E nesse caso, ele nem recebeu Ele nem recebeu o boleto. Não teve nem o direito de Exato. Ele fez o acordo e não conseguiu honrar porque o banco não cumpriu. Honrou, o banco Exato. não honrou, né? Então, qual é a recomendação? Numa situação em que é feito um acordo com o banco, especialmente diante da justiça, se o banco assume o compromisso de enviar o boleto e não envia, é importante que o consumidor procure a sua agência e faça esse pagamento, demonstre essa boa fé de tentar fazer o pagamento para que isso não se volte contra ele. Agora, doutora, no caso eu comprei um apartamento pela Caixa Econômica. Perfeito. Podemos falar, não tem problema nenhum. Ok. Fizemos essa compra e honramos até quando eu pude honrar. Ok. Não foi má fé, não foi safadeza em absoluto. E, nesse caso, eu perdi o emprego. Não tenho um emprego, de repente eu fiquei sem aquele valor para pagar. Aquela renda. Isso eu posso acarretar lá na frente? Eles podem tomar o meu Celeste, patrimônio? Perfeita a sua pergunta. Minha casa? Vamos falar sobre esse tema. Vamos, porque é importante, porque eu acho que muita gente pode estar passando por essa situação. Esse tema, ele é um tema de suma importância porque atinge milhares de pessoas no nosso país. Por quê? Porque desde o ano passado existe uma lei que autoriza, por exemplo, a Caixa Econômica a executar pela via extrajudicial, buscar aquele imóvel novamente, aquele imóvel que tem parcelas em atraso, independentemente da atuação de um juiz. É o que nós chamamos de execução extrajudicial. Mas, embora haja essa autorização legal, é necessário que a Caixa cumpra alguns requisitos, algumas regras. Né? Então, o que nós observamos é o descumprimento da formalidade que essa lei que autoriza a execução extrajudicial estabelece. Então, o que nós estamos observando? Por exemplo, Celeste, o devedor, esse consumidor que está em atraso com as suas prestações, ele precisa ser notificado, ele precisa receber um documento oficial por meio de um cartório, seja cartório de registro de imóveis, seja cartório de notas. O que a Caixa faz? A Caixa manda uma carta simples, nem mesmo registrada,
para esse consumidor que está inadimplente? Essa carta, ela não tem o efeito que a lei estabelece de notificar o consumidor. Por isso que ao receber essa carta, você imediatamente tem que acionar um advogado. Mostrar isso, ó, recebi isso, está dentro da lei, eu tenho que sair imediatamente da minha casa, sim ou não? Você tem esse direito de ir atrás disso. Porque quando a Caixa manda uma carta e o consumidor não assina, ele não foi notificado. Para os efeitos da lei, o consumidor, ele só corre o risco de perder o seu imóvel se ele assinou a notificação. Se ele não assinou, se a Caixa manda a carta, mas o consumidor não assina, esse consumidor não pode sofrer os efeitos de uma execução. É um prazo que ele pode ganhar tempo também para poder pensar, para poder ver o que ele vai fazer, porque numa situação que a pessoa perde o emprego, que a pessoa não pode pagar, ela não pode ser tão prejudicada. E o que acontece na prática? O consumidor recebe a cartinha ali da Caixa, ele se desespera, porque ele sabe que ele está em atraso. Especialmente o consumidor de boa fé, ele se desespera, tenta o contato com a Caixa, tenta o diálogo e já não consegue. Por quê? Porque o diálogo, a tratativa com os bancos não é uma tratativa simples. Eles já começam a fechar as portas para o consumidor. Então, o consumidor ele precisa saber desse direito, na verdade, do dever dos bancos, não só da Caixa. O banco não perdoa. Não perdoa. E a notificação, o consumidor ele tem que assinar, ele tem que tomar consciência, ele tem que assinar sabendo... E outra coisa importante, o banco tem que mandar para o consumidor os valores que estão em aberto, para que ele tenha a possibilidade de renegociar. Então, são diversas formalidades que os bancos não atendem, colocam o consumidor sob o risco de perder o seu imóvel, mas esse consumidor consciente, ele pode e deve procurar o judiciário, porque aí o judiciário organiza essa situação e coloca breque nos bancos. Ô, querido Douglas, você já sentiu alguma necessidade de ir procurar um advogado com uma situação, assim, que você se sentiu bem prejudicado? Na verdade, eu não vou dizer que eu fui procurar um advogado, não fui, mas eu achei muito estranho, porque eu fiz uma compra numa empresa, eu não gostei do produto, eu entrei em contato várias vezes com a empresa, inclusive, e depois de um tempo eu fui até o banco, porque eu precisava de um crédito, e cheguei lá, meu nome estava negativado, sem que eu soubesse ou que eu recebesse alguma notificação dizendo que o meu nome ia ser negativado. E isso foi um problema muito grande e até hoje é um problema na minha vida. E você não tomou nenhuma atitude? Você não foi atrás dos seus direitos, Douglas? Não, ainda não. Ai, então, Douglas, vamos conversar, hein, Douglas? Então, eu acho assim, eles não tinham direito de me expor no órgão, sim, né? De negativar o seu nome. De negativar o nome. Em hipótese nenhuma. Né? E, enfim, não teve acordo, simplesmente eu descobri quando eu fui precisar de um crédito, né? Então... Prejudica muito, atrapalha a vida. Atrapalha a vida. Agora, vamos com mais uma pergunta, aproveitando a nossa querida Patrícia de Araraquara. É isso, né, meu diretor? A nossa Patrícia de Araraquara, obrigado pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho e participação. É assim que a gente gosta. Vamos ler. Aqui. Meu plano de saúde negou a cobertura de uma cirurgia em minha filha, dizendo que o hospital não aceitou a forma de pagamento que eles adotam. Mediante a emissão de notas fiscais separadas da parte cirúrgica e da parte de materiais, precisei pagar a cirurgia, porque o caso dela era urgente. Como eu devo proceder? Isso acontece demais com planos de saúde. Ai, olha, lamentavelmente. Assunto assim para horas aqui. Patrícia, é lamentável que você tenha vivido esse drama, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa saúde, a nossa vida. E quando se mais precisa do plano de saúde, eles aprontam uma dessa. E será que ela consegue recuperar esse dinheiro que ela pagou, certamente, doutora? Porque o que ela vai fazer? Ela vai demonstrar, primeiro, que a filhinha dela estava dentro da legalidade, dentro das cláusulas contratuais e que faria jus à cobertura do plano, daquela cirurgia. Não houve a cobertura, por qual motivo? Por uma questão meramente burocrática. Puxa. Por conta de emissão de nota. Ora, se o plano tem que emitir 2 notas fiscais e o hospital não aceita, isso eles têm que se entender entre eles.
O que não pode é colocar em risco a saúde de uma criança por questão burocrática que o hospital e o plano não estão se entendendo. É uma ação que merece ser trabalhada e levada ao judiciário, inclusive com pedido de indenização por dano moral. Puxa, porque se colocou em segundo plano a saúde de uma criança por uma questão de nota fiscal. Que é impressionante, hein? É um absurdo. O descaso. É. Então, assim, o que a gente sempre orienta, né? E a doutora vai assinar de uma certa forma. Você precisa se posicionar, Exato. né? Por menor que seja o caso, por menor que seja a situação, mas isso não vai dar em nada. Não façam isso. Exato. Se posicionem. Exato. Vai dar sim. Procure um profissional. Exato. Ele é estudado para isso. Ele vai ver uma brecha em Exato. algum lugar e vai levantar e vai mudar essa sua história. Exato, certo, Celeste. doutora? É esse olhar que a gente tem que dar para a defesa do consumidor. O judiciário, ele é muito amplo, as pessoas podem procurar o juizado especial civil, até 20 salários mínimos. Qualquer pessoa, qualquer de nós pode procurar o juizado sem assistência de advogado. Perfeito. Então, não existe desculpa para não buscar o seu direito. É essa a intenção, é esse olhar que nós damos para esse direito do consumidor tão sensível e tão ligado às nossas dignidades, Celeste. Você falou bem, é bem sensível mesmo, até chega a ser frágil. Exato. As pessoas se colocam como frágeis, né? Exato. Então eu quero aqui as redes sociais da nossa querida doutora Luciana Linares, que é um espetáculo, é a nossa parceira, é a nossa advogada sempre, de linha de frente aí com o nosso querido doutor Mário Rica, que eu tenho todo o apreço, todo o meu respeito e toda a minha consideração. Olha lá, você já esteve em todos esses lugares, doutora? Tá ficando famosa, doutora? Vamos tirar foto. Com você. Vamos tirar foto com a doutora Luciana Linares, porque daqui a pouco nós temos que marcar os nossos encontros, bem antes. Amém. Muito obrigada Muito obrigada pela sua atuação e pela pessoa que você é, por essa dignidade que você passa, né, por essa verdade. Obrigada, doutora. Grande abraço para você. Obrigada, amor. Nós vamos para um breve intervalo, mais um Mulher 360 volta daqui a pouquinho com mais coisas boas, novidades e ainda esse delicioso nhoque de batata doce, ó. Delícia. Eu volto já já.